Boa noite. Ao iniciar em 2006 o meu programa Saúde Convida na Primer TV, mal sabia eu que o slogan "Por que se espera a doença para se pensar em saúde?" era sim uma proposta visionária, que recebi através de um sonho, que fez com que a minha intuição entendesse que deveria, naquele ano mesmo, preparar todos nós quanto à manutenção da nossa saúde. Naquela época eu não entendia bem o propósito de estar realizando o meu sonho. Estava eu finalizando meu mestrado em Reiki e me via como instrumento a serviço do grande todo, Deus, como todos nós somos os alquimistas do agora. Agora, eis-me aqui, em 2025, na Rádio Amor e Vida, apresentando o programa Alquimistas do Agora. E te pergunto, no que você faz a diferença para nos ajudar a co-criar esse nosso novo futuro? Você já pensou nisso? E além da pós em neurociência, ela finaliza agora a pós em psicologia positiva. E hoje vamos conhecer mais sobre Carol Lang, que é criadora do método Agora Vai. Você ficou curioso ou curiosa? Eu estou também. Carol, seja muito bem-vinda em nossa sala de estar Oi, Alquimistas do Carla, Agora. tudo boa noite já, né? Tudo bom? Tudo jóia. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês essa noite. E vamos lá trocar uma ideia aí sobre o projeto, conversar aí com todos que estão aqui escutando a gente. Boa noite a todos. E, primeiramente, aquela pergunta típica de psicólogo, né, no divã. Quem é Carol Lang? Bom, Carol Lang, essa mulher aqui que vocês estão vendo, com todos os sonhos, dramas, objetivos, metas de vidas. É uma pessoa muito é, curiosa, inquieta e apaixonada pelo comportamento humano. Estou sempre em busca de estar me desenvolvendo e entender como que a gente funciona. Sou a quarta filha de uma família muito bacana, muito unida. Sou a mãe da Marina, minha filhota de 11 anos. E essa é a Carol, vivendo e sempre procurando evoluir. Carol, como se deu esse teu interesse pelo estudo do comportamento humano? Ai, Carla, essa história é um pouquinho longa, assim. Há muito tempo, em mais ou menos uns em 2010, eu já tinha bastante curiosidade nessa área de psicologia. Então, nesse interesse aí, eu fui cursar a faculdade, fiz o primeiro ano na PUC, o primeiro ano de psicologia. Naquela época, eu já estava com meus 29 anos. E e, e depois disso, eu fui participar, eu fui para Federal, tenho que continuar estudando esse concurso de psicologia. Eu fico um pouco nervosa, então, pessoal, é a primeira live, então deixa eu tô me acostumando um pouco aqui diante das câmeras e tudo mais. Mas esse foi, na verdade, o estudo do comportamento não era mais do comportamento humano em si, mas era mais uma busca interna minha, né? Do meu autoconhecimento. Eu não tinha interesse naquela época de trabalhar efetivamente na área de psicologia, mas era uma curiosidade. Eu estava sempre lendo, desde Jung, Freud, estava estudando bastante coisa sobre psicanálise, queria entender um pouco mais como que eu mesma funcionava, as minhas questões. Então, foi mais nessa curiosidade que eu comecei a partir um pouco para esse caminho aí da psicologia. E dizem que a gente não escolhe a profissão nos escolhe, né? Uhum. Então, a questão da neurociência, você é uma neurocientista, né? Como que surgiu esse teu interesse? A Então, Joyce cara, está nos dando boa noite. oi, boa noite, Joyce. É, na verdade, o interesse pela neurociência, na verdade, ele começou a vir junto com a questão do método em si, né? É, Ah, o em Matheus está dois, dando também boa noite. boa noite. Então, a neurociência ela entrou na minha vida. Na época da faculdade, a gente estudava neuroanatomia e tudo mais, então tinha aquele entendimento do cérebro humano, sim, das questões biológicas mesmo.
mas não tinham um entendimento da neurociência ligada mais ao comportamento humano, né? E a neurociência ela entrou a partir do momento que eu comecei a querer fazer algumas mudanças na minha vida, né? Então, eu sou designer de interiores, eu tenho um escritório de design de interiores há 12 anos, e só que a partir do momento em que, quando veio a pandemia, a minha área não tinha parado, essa área do design de interiores, ela não tinha parado, então foi um momento bem tenso ali de estar em obras, estar em contato com várias pessoas num momento bastante crítico. E a hora que passou todo aquele turbilhão que eu parei, dei aquela respirada que eu já não me reconhecia mais, né? E foi nesse Uhum. momento que eu comecei a olhar mais para mim e comecei a retomar todo o estudo, tanto da psicologia, Nossa, comecei a obrigada, retomar Cláudia. o estudo da psicologia em si, e comecei a querer voltar a cuidar um pouco mais de mim, né? Então, nessas até brinco que foi num momento bem interessante que, sabe quando a gente pega e vai fazer essas arrumações de casa, assim, que a gente vai, tira isso, tira aquilo, daí eu resolvi mexer numa papelada antiga que eu tinha, e eu tinha escrito lá, metas para 2016. E aí, quando eu olhei aquelas metas de 2016, eu comparei com as metas de 2023 e as metas eram quase as mesmas, né? As metas, os meus hábitos, os objetivos, e aquilo para mim foi uma chave que virou, né? Porque eu falei, poxa, Sim. tanto tempo se passou, 7 anos se passaram e eu continuava com as mesmas questões, né? E aí eu comecei nesse momento uma busca efetivamente de tentar entender por que mesmo sabendo tudo que eu queria fazer, o que eu me colocava, né? Amanhã, a partir de amanhã eu vou fazer determinadas coisas, por que isso eu não conseguia trazer para dentro da minha vida, o meu dia a dia. E aí eu comecei esse estudo, né? E aí, de repente, a neurociência apareceu na minha vida. E eu falei, poxa, vou estudar, vou fazer um curso com um neurocientista, o famoso Pedro Calabrese. Eu fiz um curso maravilhoso Uhum. com ele. E aí, naquele momento, parece que a chave fechou para mim, porque a gente tinha. Eu tinha várias questões de vários cursos que eu tinha feito de procrastinação, de produtividade, de mudanças de hábitos, e foi nesse momento que a neurociência entrou. Obrigada, Julia. A Júlia está fazendo janta e nos assistindo, Ai, olha que só. bom, que bom, bom jantar. Então, foi nesse momento que a neurociência ela foi entrando na minha vida, né? E a partir do momento que eu fui tendo esse conhecimento, um pouco mais esse autoconhecimento de como que a gente funciona e como a nossa parte biológica efetivamente tem tanto impacto na questão dos nossos comportamentos, né? No nosso dia a dia, são coisas que a gente estuda tanto autoconhecimento, Obrigada. mas a gente acaba esquecendo um pouco de olhar para essa parte mais biológica também da gente, Verdade. né? E aí foi o momento que eu resolvi me aprofundar um pouco mais no estudo e aí fazer a pós-graduação em neurociência do comportamento. Então, nesse E daí momento que eu você entrei, conseguiu fazer uma proeza, que foi alinhar a mente, o corpo, as emoções para criar o teu projeto. então, foi exatamente isso, né? Nesse momento que eu estava um pouco confusa ali de tentar entender o porquê mesmo, né? Por que eu não conseguia seguir em frente com algumas coisas, que quando eu fiz esse curso de neurociência, que foi me abrindo a cabeça e me veio uma frase que acho que você como psicóloga também deve ter escutado muito na faculdade de psicologia, né? Que o ser humano é um ser biopsicossocial inserido num ambiente, Assim, né? E aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, puxa, é por aí, né? Então, deixa eu me entender, né, como esse ser biopsicossocial inserido num ambiente, né? E a partir disso eu comecei a pegar todos os
meus anos de estudos, todas as informações que eu tinha, né, durante a minha experiência prática de tudo isso, e eu fui desenvolvendo, né? A princípio eu comecei trabalhando, escrevendo, né, para estudo mesmo, e para entender a parte, separando, me desintegrando, digamos assim, Sim. né? De certa forma, mas me separando em caixinhas para depois juntar tudo, né? Então eu comecei a escrever, e quando eu vi, eu já estava escrevendo um livro sobre isso, né? Eu me organizando as minhas ideias e juntando com uma outra paixão minha, que é escrever. Então eu comecei a escrever e comecei a aplicar algumas técnicas e algumas estratégias de mudanças de hábitos, de consciência, de autoconhecimento, de uma visão mais holística, mais integrada mesmo do ser humano, Sim. que é, acabou tendo essa união, né, no meu livro. Então, eu desenvolvi esse livro, apliquei, entreguei para outras pessoas, né, próximas, para fazerem a leitura, até para críticas, sugestões, de achar alguma coisa. Feedbacks, né? Exato, né? E a partir disso, as pessoas começaram a ter uns insights, uns entendimentos sobre algumas questões. E eu falei, puxa, interessante esse ponto. Acho que talvez deixa eu dar uma olhada um pouco melhor para esse livro, né? E foi a partir daí que eu entreguei esse livro para uma amiga minha que é psicóloga, uma psicóloga super referência no mercado, a Cleo Martinello, que leu o livro porque eu precisava de eu queria Sim. uma aprovação, né, e uma validação de alguém da área, né, de alguém que está ali há mais de 20 anos estudando tudo isso. E aí, quando ela Sim. terminou de ler, ela falou: Nossa, tá maravilhoso. E quando eu recebi esse feedback dela, assim, eu fiquei super feliz. Eu falei assim: Puxa, vamos ver se a gente consegue impactar mais pessoas, né? Sem dúvida. E, e aí foi essa caminhada, né? Eu peguei o livro, transformei ele num método, porque Oh, é, não, Flor, obrigada. eu trabalhei durante Oh, não, oito. Karina. Eu trabalhei 8, 9 anos, mais ou menos, da minha vida trabalhando com projetos e processos. Então, pegar Muito um bonito. conteúdo e diluir ele no método acabou sendo, de certa forma, uma coisa fácil para mim, porque eu já tinha essa experiência de muitos anos Sim. atrás. E aí eu transformei no método, né? Separei E em 10 daí o sessões. nome, porque quando algo nasce para existir, tem que ter uma nomeação, né? Aonde surgiu esse agora vai? Exatamente, cara. Então, a questão do agora vai é aquela. Foi muito de uma percepção do que muitas pessoas falam, do que eu falo, né? De a gente tá sempre falando, não, segunda-feira eu começo, eu vou cumprir determinadas coisas, e, Postergar, né? e a gente vai procrastinando aquelas coisas, Aham. e sempre tem aquele dia que a gente acorda, né? Aquele domingo à noite que a gente tá numa frustração, né? Tá naquela questão de tipo, não, agora vai, né? E aí eu fiquei Adorei com esse esse nome. nome, né? Agora vai, agora vai. E depois escutando muitas coisas, assim, escutando alguns vídeos no YouTube, podcasts sobre vários assuntos, e A Júlia também. gostou do nome também. Ah, que bom, Júlia, obrigada. E aí aí eu comecei a pensar muito nisso, e eu sempre escutava, né? Agora vai. Não, porque a gente pensa, agora vai. Eu falei, puxa, agora vai é o nome que realmente, né? Então, agora vai, né? E então o nome surgiu daí. Eu queria um nome simples, eu queria um nome que a gente olhasse e entendesse que realmente agora vai, né? Sim. E a partir daí. E como que a gente faz para sair desse ciclo de frustração assim na nossa vida? Dê dicas assim. Bom, Garanto cara, que não sou só eu que queira saber, tem um monte de gente que quer saber. na verdade, assim, né? Acho que uma das coisas que mais acontecem, que a gente está hoje no mundo muito acelerado, né? A gente está no mundo muito Sim. rápido, do qual a gente
está constantemente num piloto automático de tudo. A gente acorda e vai dormir, e às vezes Obrigada, nem. Bruna. Seja bem-vinda. Ó, a Bruna está chegando agora. Oi, Bruna, boa noite. Então, a gente está sempre nessa questão tão acelerada do nosso dia a dia, com funções, tarefas, que a gente não percebe. Né? A gente chega à noite em casa e deita e dorme e nem vê o dia passando. Né? Então, uma das primeiras coisas é fazer uma pausa, né? Para a gente sair e começar a ter consciência, né? Consciência e autoconhecimento dessa forma mais integrada mesmo, né? A gente geralmente quando estamos procurando o autoconhecimento, a gente vai para traumas, drama, as questões da nossa infância, questões com os nossos pais, né? Com família, mas a gente Uhum. esquece muitas vezes que a gente é um corpo, né? A gente é um corpo biológico que tem uma ancestralidade que ecoa na gente em tudo que a gente faz, né? Nós somos mente, né? Então, toda a parte psicológica que impacta totalmente os nossos hábitos, né? Inserido num ambiente social, as pessoas em volta, as rotinas, até mesmo as redes sociais, né? Que a gente fica E é numa. possível a gente criar caminhos para mudar esses hábitos assim? Com certeza, com certeza. Existem inúmeras estratégias, inúmeros protocolos, todos eles no método, a gente tem todos esses protocolos validados pela ciência. Então, todas as ferramentas que eu trouxe para dentro do método são ferramentas do universo da psicologia, do universo da neurociência, todos eles com um amplo estudo para a gente utilizar tudo isso no nosso dia, do nosso dia a dia com consciência, a partir de situações mínimas e práticas, né? Porque o que eu vejo muito, e o que eu percebi em mim, e o que eu vejo muito das pessoas com as quais a gente está trabalhando esse projeto, é que a gente tem o conhecimento, a gente sabe muitas coisas, né? Sim. A dificuldade é trazer tudo isso que a gente sabe e usar no nosso dia a dia, com coisas simples, né? Então, transformar toda essa consciência, esse entendimento do fazer, né? Do eu sei o que eu preciso fazer, no estou fazendo, né? Então, Uhum. transformar isso, a consciência e o autoconhecimento efetivamente no movimento, né? Da gente ter essas mudanças que a gente quer e não ficar vivendo nesse piloto automático e simplesmente acordar um dia e ver que continua as mesmas metas da agenda de 2016, né? Sim. Bom, o que eu vou. Garanto que tem muitas pessoas aí também curiosas, né? Mas Sim, eu vou confidenciar para vocês que eu participei, né, da turma piloto com a Carol Lang. sim. E eu posso contar para vocês assim que foi uma AC, uma antes Carla, e uma DC, uma depois Carla, que Ah, saiu desse Métodos Agora Vai. Gente, é impressionante. Eu não vou dar spoiler, porque daí vocês têm que ir sentindo a experiência. Mas a gente para de fazer teoria e mergulha na prática. É fascinante, sabe, Carol? É que muito bom, que bom. joia. Fico super feliz. Foi realmente muito bacana todo o nosso processo. É, é, é um processo que a gente. Eu até confesso também que eu tinha um pouco de dificuldade, até mesmo de explicar um pouco como é o projeto, porque eu não entendo o projeto simplesmente como hábitos, né? A gente Sim, é bem mais trabalha, profundo. sim, um único hábito para poder alcançar outras coisas de uma forma um pouco mais, um pouco não, eu diria muito mais profunda, né? A gente acessa Sim. camadas mais profundas e traz essa consciência para o nosso dia a dia. Então a gente passa por esse entendimento de quem nós somos em questões de personalidade, de alinhar o nosso jeito de ser e não querer se encaixar em modelos prontos, em ter que fazer tal coisa. Hoje a gente é Sim. bombardeado muito, principalmente nas redes sociais, com
acorda às 5 da manhã, tome banho gelado, faça isso, faça aquilo, tem que fazer determinadas coisas, e a gente entra numa cobrança tão grande do que a gente tem que fazer, que acaba sendo desgastante a gente até querer ser, né, quem somos, né? Sim. Que a gente tem que estar dentro de uma caixinha. Então, dentro do processo, a gente entende a nossa personalidade. Eu trago, né, de uma forma mais prática o teste do Big Five, que é um teste de personalidade, que é o teste mais validado dentro da neurociência para entendimento mesmo da personalidade, para a gente começar a ficar alinhado aos nossos hábitos, aos nossos comportamentos em geral, né, do que a gente, como a gente para a gente ficar mais, eu digo que mais em paz com a gente, né, quando a gente se Sem conhece dúvida. de uma forma diferente. E também passamos pela questão de entender a procrastinação, entender o perfeccionismo, né? Aham. Dentro disso, a gente entende e vê a procrastinação e o perfeccionismo muito como uma Fala coisa. aquela tua frase do perfeccionismo, que eu acho ótima. Aquela tua frase. Ai, qual que era? A humana. Eu esqueci qual que é agora. Eu já lembro Não, ela. Puxa, devia ter me falado vai antes. vai falando, daqui a pouco Falando, aparece. eu vou lembrando. Puxa, agora eu vou ficar com isso na minha cabeça, vou perder o fio da meada. Mas é isso, essa questão, assim, de que Obrigada, Matheus. olá, Matheus, boa noite. E então, agora eu fiquei pensando na frase, cara, e agora eu me perdi aqui no que a gente está. Não, é a questão de que não tem como ser perfeito porque a gente é humana, né? Exatamente, Você exatamente. me ajudou muito nisso. É uma frase que parece tão pequenininha, mas ele repercute tão dentro da gente, na nossa Ai, crença interna, menina. Cai que nem uma bigorna na nossa cabeça. ai, Impressionante. eu vou lembrar dela, depois você coloca ali, eu vou colocar nos comentários depois do vídeo ali, a hora que eu lembrar dela. Não, Mas é essa verdade. frase. E a gente não pode ser perfeita porque a gente é O humana. contrário do contrário do perfeito é ser humano, né? Isso, eu achei formidável essa É, frase. é verdade. É porque a gente está sempre aquela busca, né? Eu acho que tanto da questão do ser perfeito também, que é uma questão que não existe também, mas desse ter que, né? Tem que fazer isso, a gente tem Perfeito. que fazer aquilo, e a gente acaba ficando muito desalinhado. Então, você passou pelo processo, né, Carla? Então, você Sim, entende que a gente começa lá do começo entendendo a real motivação, porque às vezes a gente não tem uma motivação própria. E quando a gente fala de motivação, não é uma motivação nessa questão de empolgação que a gente vê muito hoje em dia, né? Que a gente fala, eu estou super motivado, vamos lá, acordei sim. hoje. Não, né? A motivação, na verdade, ele significa qual que é o teu motivo para a ação, né? Qual que é o teu motivo para agir. E se você não está alinhado com efetivamente com esse teu motivo, você acaba procrastinando, acaba deixando para depois, acaba não conseguindo fazer, né? Porque mudar, a gente sabe que não é fácil, não é fácil, Aqui, né? a Corina está falando, a consciência do ser é essencial para a atualização permanente, com vistas a criar harmonia plena na vida. Exatamente, Corina, É, exatamente, exatamente. Tudo passa pela consciência, né? Não tem como, né? Aquela frase, a famosa frase do Jung, né? Que enquanto o inconsciente continuar dominando essa vida, né? Você vai falar que você vai chamar de destino, né? Não vai. Eu não lembro a frase exata, mas é bem essa questão, né? A gente não toma as rédeas da nossa própria vida, né? A gente vai ficar, é, fica à deriva.
Então, eu digo que o método, principalmente, muito mais do que hábitos e tudo, é até uma analogia que eu acabei fazendo ontem com o mentorado sobre isso, que a metodologia é como se a gente pegasse o barquinho que a gente está e colocasse ele num direcionar, né? Então, é trazer um direcionamento para ele, para a gente poder nadar, porque aquela frase que diz, né, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho Ficar tá serve. ouvindo e refletindo, olha que legal. Quando a gente fala que qualquer caminho serve, na verdade não serve, né? Porque eu pelo menos penso isso, né? Se a gente não sabe para onde vai, não é qualquer caminho que serve, nenhum serve, porque a gente está perdido, né? Sim, Então, não tem tá à consciência, deriva, né. a deriva, está sem consciência. Então, uma das primeiras coisas é trazer mesmo essa consciência da gente e esse autoconhecimento integrado. É, Obrigada, Cacá. obrigada, Cacá. Então, então quando eu peguei e consegui juntar esse entendimento para mim, assim, de tudo que envolve, né? Entendendo a minha máquina, a máquina mesmo, o meu corpo, o meu cérebro, como uma máquina que ela funciona. Né? A gente já vem com algumas pré-configurações de fábrica, né? Que São as crenças limitadoras também, né. temos as As crenças crenças, mas agora pessoais, né. exato, mas falando um pouco, cara, assim, da questão da neurociência mesmo, de pré-configurações, são as pré-configurações de uma espécie humana de 200 mil anos, Ai, que né? legal. E que a gente traz, sim, muitas coisas dos nossos ancestrais, né? Muitas formas com que, muitos comportamentos automáticos que a gente tem e que o simples fato da gente pegar o celular, algumas coisas, ele é muito mais enraizado, não só no comportamento em si, da vontade que a gente tem, Olha que né? legal, o Luciano está falando que entendeu contigo o real significado da motivação. Ai, que bom. É, então, ter esse entendimento que muitas coisas o nosso corpo ele vai agir dessa forma. Ele independente, então a gente tem que ter esse autoconhecimento para poder usar o nosso corpo, o biológico mesmo, a nosso favor. Porque a gente tem estratégias e formas de tendo esse entendimento, de usar essa parte automática da nossa máquina mesmo humana para trabalhar junto com a gente, né? Porque o nosso corpo, o nosso cérebro, o que ele quer é sombra, água fresca, né? Quer economizar energia de tudo quanto é Sim, forma, prazer. Então, a gente precisa ter essas estratégias alinhadas junto com os nossos objetivos de vida. Então, tendo esse entendimento, alinhando também com as nossas crenças, né, as nossas emoções, por isso que o método acaba trazendo um pouco mais uma profundidade do que efetivamente hábitos em si, sem porque dúvida. muito do que a gente trabalha, é, é, às vezes um simples um cuidado. Vamos pegar um exemplo de um autocuidado, né? Pessoas que querem. Eu comecei com um copo d'água, eu te falei isso, né? Eu Sim, comecei tomando água. Eu falei assim, gente, eu preciso tomar água, né? Eu preciso botar esse hábito de novo na minha vida, tomar água. Então eu comecei exatamente com esse hábito. E fui entendendo que o fato de tomar água não era o hábito de tomar água, era um autocuidado meu que vinha de uma crença de merecer, de, 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 de coisas pequenas que a gente tem, de coisas pequenas, de pequena, né? De criança que a gente vai trazer sim, vezes para o nosso para quando nós somos adultos e a gente não questiona, né? verdade. Algumas questões são essas. Então a gente ressignifica muitas coisas, entende muitas coisas do porquê, né? E vê tudo que tem em volta, né? A Aham. E como ciência, o hábito de beber água também traz a questão da disciplina, né.
traz. A gente começa a se autodisciplinar, se automotivar, né? Exato. Por isso que eu falo assim, né, Carla, aqui a gente trabalha um único hábito que ele serve como um efeito dominó. Sim, Então, é porque verdade. começa a ter uma coisa, começa num hábito, uma percepção, essa percepção, essa consciência e essa percepção, ela vai te caminhando para outras coisas da nossa vida e ele vai num efeito cascata, né? Uma coisa de cada vez. E é Porque impressionante, né, Carol? Parece que você liga a chavinha na gente. É muito interessante. assim, né? Quando muitas vezes a gente quer fazer uma revolução na vida, né? Começa, se chega segunda-feira, aí eu vou começar a fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer tal coisa, né? Faz uma lista infinita de metas e objetivos que quer cumprir, mas chega e se frustra, né? Porque quer mudar tudo de uma vez. Então, Uhum, por isso que a gente trabalha uma coisinha, a consciência, aos porque pouquinhos, né? a mudança em si não é o hábito, né? Eu costumo falar assim que hábito, na verdade, não é simplesmente um comportamento, ele é uma identidade, né? Então, se você para pensar, uma pessoa que pratica atividade física, toma água regularmente, se alimenta bem, faz os check-ups dos médicos, ela é uma pessoa que se cuida, né? Uma pessoa que fuma, ela é uma fumante, né? Então, o Uhum. hábito ele está muito mais atrelado a uma identidade, quem você quer ser. E aqui a gente Eu vai achei tão interessante que você falou na mentoria que teve uma menina que queria apenas meditar. exato, E o quanto mudou toda a vida dela, né? mudou toda a vida dela. E é engraçado assim que nem vou pegar esse próprio exemplo, né? A menina que queria fazer, ela começou com o hábito, porque a gente escolhe aqui qual hábito que é mais fácil de começar. Olha, a Mari colocou, às vezes começamos vários projetos e não conseguimos dar continuidade. Exato, Mari. Exatamente. Uma das coisas que é uma das coisas que a gente acaba identificando também, né? O começar, o porquê, né? O porquê da nossa procrastinação. Por que a gente deixa, né, de fazer determinadas coisas, às vezes não está alinhado com os nossos objetivos. Então, é bem interessante que vai tendo esse efeito. Mas você estava comentando da questão da moça que queria meditar. E Isso, achei a tão gente começa interessante. aqui trabalhando os pilares, né, da nossa vida de relacionamento, carreira, profissão e vai identificando um primeiro hábito, um único hábito para mudar, né? E ela decidiu meditar, fazer práticas de meditação. E o grande conflito que ela tinha ali da meditação também era uma questão social. Eram as brincadeiras que as pessoas de casa faziam com a questão social, com a questão da meditação mesmo, Zombavam, né? Zombavam dela. zombavam dela. Tiravam mais sarro e ficavam falando que era coisa de gente esotérica. Então, como as crenças culturais que ela estava ali enraizada estava impedindo. E são coisas que a gente não para pensar no dia a dia. Né? Sim. E daí tinha boicote também, né? Ela não tinha tempo, coitada, para meditar, né? Todo mundo Não, exigir não, ela na hora, né? não, não, não tinha tempo, não conseguia. Mas aos pouquinhos foi indo, hoje está fazendo, hoje conseguiu se posicionar. Então, vejo assim, Que uma questão ótimo. de meditação era um posicionamento, né? Uma coisa simples, um hábito simples de querer meditar. Então, é, a gente vai trabalhando tudo isso aqui, né, cara, de Sim. você poder se fazer uma pausa, fazer uma pausa num mundo que a gente está cheio de coisas, cheio de distrações, cheio de obrigações. Então, a ideia é realmente pausar, tomar uma consciência, né, da onde nós estamos, Se aonde a gente auto-observar, né? Você nos ensina a se auto-observar muito.
Exato, né? Questão Eu acho ótimo. de se observar e ter as ferramentas para isso, né? Porque a gente não. A mesma coisa quando eu gosto de fazer uma analogia na questão de que nem quando a gente vai fazer planejar uma viagem, né? Então, vamos viajar, estamos indo amanhã para a Europa. A gente vai fazer o quê? Então, estamos aqui, né? Estamos aqui no Brasil, na cidade de Curitiba, estamos indo para a Europa, para Paris, por exemplo, estamos indo para lá. Então, a gente faz todo um planejamento da nossa viagem. A gente vê qual que vai estar o clima, qual que é o avião que a gente tem que pegar, como é que vai chegar, se vai ter escala. A gente leva uma roupinha extra dentro de uma mochila para caso haja um imprevisto, no caso a bagagem possa ser extraviada. A gente pensa nas roupas que a gente vai levar, nos passeios que a gente vai fazer, nos restaurantes que a gente quer conhecer. Então, a gente planeja com todos os Sim. detalhes, com todos os imprevistos que podem acontecer, né? Pelo menos tentando abraçar de uma forma que aquela viagem ela seja a melhor experiência que a gente possa ter, né? E quando a gente entra na questão e quando a gente A faz Júlia está perguntando como faz meditação. fazendo o trajeto na minha cabeça, não, não entendi. Mas só para eu concluir a questão da questão da viagem, Aham. é que como a gente faz toda essa questão de planejar as coisas de várias coisas, seja uma viagem, seja uma festa, né? Vai planejar uma festa, quantos convidados, aonde, que lugar que a gente vai fazer, se vai ter, que tipo de alimento que a gente vai servir, e se estiver Sim. chovendo, precisamos de uma tenda ou não. Então a gente planeja tudo. E quando a gente entra no campo, nas questões de transformações da nossa vida, o que a gente fala? Amanhã eu começo. Não planeja, né? Simplesmente, né? E não entende. Então, e depois o que vai acontecendo com tudo isso, né? E se amanhã eu começo, às vezes começa na empolgação, vai, faz 2 dias e depois entra no quê? Nesse Desiste, ciclo de né? frustração, né? E o que acontece com a gente quando a gente vai entrando nesse ciclo? Vai detonando a nossa autoestima, né, cara? Porque a gente vai desacreditando muito na gente, né? De Sem dúvida. não consigo, não consigo. Por que eu vou tentar isso se eu já fiz de novo, se eu já não consegui, né? Já não, agora nisso aí eu já tentei 1000 vezes, não consegui mais. Já paguei academia várias vezes e não fui. Já fiz várias coisas e não deu certo, né? E isso Sim. vai minando a nossa autoestima. E também na nossa questão biológica, se a gente for conversar sobre isso, né? A autoestima ela está ligada diretamente como o nosso próprio cérebro enxerga a gente de uma forma bem lúdica, né? Explicando. Mas é a mesma coisa que se a gente combinar sempre uma coisa com alguém e furar, Carol, você chegou a ouvir o trem? ouvir. Uhum. Pois é, a gente às vezes faz o nosso piloto automático como um trem descarrilhado, né? Exatamente. Vai, pronto, né? Só vai, né? Então, a ideia do projeto é essa, sabe, Carla? Assim como depois que foi transformado em metodologia mesmo para eu conseguir passar essa informação para as pessoas, transformei, fiz alguns grupos pilotos, né, do qual você Uhum. participou, e Ah, eu agora, adorei. a gente está nessa fase aqui de amadurecendo cada vez mais as ideias para Sim. trazer para o mundo aí, para poder impactar mais pessoas, para trazer uma consciência e um autoconhecimento mais integrado, e para que as pessoas possam tomar as rédeas da própria vida aí e alcançar seus objetivos, né? O motivo que eu te convidei para o programa, porque você fez uma iniciativa individual tua Sim, que está ajudando o coletivo das mulheres, né? Então, sim. eu acho que quanto mais a gente puder divulgar, difundir essa ideia para chegar nos quatro cantinhos, assim, sabe? Ai, com Eu certeza. acho ótimo. Aí eu super agradeço todo esse apoio. Nossa, para mim foi super bacana a hora que eu recebi o teu convite. Eu fiquei extremamente feliz, porque é claro que quando a gente vai criando
um projeto, tanto que foi criado de uma forma tão despretensiosa que eu tô fazendo agora a transição de carreira para ir estar efetivamente o tempo todo nessa área, Sim, né? dedicada, né? Por isso até que resolvi daí me dedicar mais aos estudos e saindo de vez aí da questão do design de interiores, mas para levar mesmo, eu acho que é um projeto que, acho não, né? Eu tenho certeza, assim, que já está colhendo frutos, já está vendo o impacto na vida das pessoas. O Matheus está perguntando por que tantos projetos para mulheres e para homens nada? Porque os homens não se uniram para fazer projetos ainda. Não, Matheus, mas eu vou te dizer por quê, na verdade. Como o projeto ele nasceu de uma dor pessoal minha, eu tenho muitas amigas e muitas pessoas em volta com a qual a gente acaba trocando mais ideias sobre isso com mulheres, né? Sim, fica no mundo do feminino, né? Fica no mundinho um pouco ali do feminino, e também por uma questão de como divulgar esse projeto. Talvez no meu entendimento, eu vi um pouco mais para mulheres, porém, né, eu já estou fazendo um grupo piloto também com pessoas, com homens, Homens? Olha, viu, Matheus? Que viu, joia! Matheus? Exatamente. Comecei a fazer um grupo piloto com homens, até para eu conseguir entender um pouco o universo O mundo do masculino, masculino. né? Apesar Sim. de crescer com homens, né? Eu tenho 2 irmãos homens e Aí ele crescer gostou. Aí sim, mais, gostei. né? Então, está trazendo, sim, a ideia é, sim, expandir para mais pessoas. Hoje ele está mais centrado, sim, para mulheres, porque eu acredito que a linguagem é diferente, os medos e receios da mulher é diferente, então eu estou entendendo um pouco mais o universo masculino nessa Uhum. questão também de objetivos, né? É, nós mulheres ainda a gente tem essa questão muito cultural, muito enraizada, pelo menos aqui no Brasil ainda de tá passando ainda por uma fase de transição ainda, né, das mulheres ser ainda aquela questão do lar, algumas coisas que ainda mulheres 40 a Ah, mais ainda sim. Os têm com papéis isso. sociais, né? Mais É, fixos, né? exatamente. Permitidos à E mulher. Isso é para os complicado, homens é né? outra coisa, né, Carla? Para os homens é outra coisa, Claro. né? O medo deles é outro, né? E Então, eles não têm tanto esse papel social enraizado, né? Como a gente tem, né? No é, feminino. Os os homens homens têm que se movimentar mais, concordo. concordo, Matheus, mas é bem legal, porque é, até gostei que o Matheus falou, porque foi mais um homem que veio pedindo, né, Sim, essa questão. Então é interessante porque até o fisioterapeuta da minha filha ele falou mesmo assim, porque também ele também me questionou, né? Porque só para porque só homens. mulheres, né? Clube da Luluzinha. Exatamente. Então, até esse foi um dos motivos do qual eu tinha uma ideia de nome, o nome porque eu não vou ficar só nesse projeto, né? Depois que a gente Sim, mergulha nesse processo, assim, e a gente vê que tem muita coisa para poder compartilhar. surge várias coisas, né? Vai Várias outras surgindo. ideias, né? E como Exatamente. que a gente faz? Eu garanto que agora o Matheus também é o curioso, então tem curiosos e curiosas aqui, né? Ótimo. Como que a Uhum. gente faz para entrar em contato contigo, Carol? Olha, hoje é no meu WhatsApp mesmo, ainda Instagram e Facebook e site, ainda estou preparando tudo isso do projeto. Então, é no meu WhatsApp mesmo. Se você quiser, eu posso passar o número agora, ou se você Ah, quiser, eu quero. Mari, vê o WhatsApp dela aí, qual que é? Coloca aí então, pra gente. 41 aqui de Curitiba, é 992540422. Então, se alguém Repete de tiver novo, mais devagarzinho, para quem quer 999 anotar. 92540422. Então, se alguém tiver interesse em conhecer um pouco mais a jornada, não gosto muito de chamar de mentoria,
porque Aqui, ó, tá teu aqui teu número. isso Obrigada, mesmo. mãe. Eu até brinco que mentoria me coloca num papel assim de mentora e eu não me vejo, eu me vejo uma pessoa que a gente compartilha, né? Anda Então, junto, né? anda junto. Você participou, É. foi uma troca, né? Uma troca muito grande. Eu aprendo muito com todas as pessoas que que fazem parte do projeto. Então, é bem bacana. Então, eu gosto muito É, vale mais muito a pena, gente. Super recomendo. de chamar como jornada. Então, quem tiver interesse, eu apresento com o maior prazer. E, e acredito que é isso. E como que, no caso, que mensagem que você deixa pra gente? Vamos ver. Eu acho que eu vou pegar um pouco o gancho do que você falou, né? O a Carla antes e depois. Isso. Eu vejo que a mensagem que eu tenho para as pessoas é que a consciência e o autoconhecimento mesmo, mas um autoconhecimento não esse superficial que a gente vê hoje com frases motivacionais e que Uhum. ficou de uma forma um pouco superficial. Mas esse autoconhecimento da gente estar tá procurando evoluir, crescer, é o melhor caminho para a gente conquistar, para a gente. Não entendi. Ah, tá. A mulher consegue fazer três coisas ou mais ao mesmo tempo. O homem faz uma de cada vez. Ah, é verdade. Legal, Cláudia. Então, a A mensagem para as Cláudia e a pessoas Mari são os donos aqui da rádio. entendi. Então, a Estou te mensagem que eu tenho prestigiando, olha que legal. que bom, obrigada. É para ter essa consciência mesmo. Eu acho que tornar a vida consciente fica tudo muito mais leve. Por mais que essas às vezes seja um processo doloroso, a gente passa por isso com uma leveza muito grande, com uma sensação de propósito muito maior, né? E uma verdade que a gente traz dentro da gente que fica realmente tudo mais leve. A gente consegue passar, né? Fluir pela vida, né? Então, convido a todos a pararem o momento, né, de rolar a tela e ter esse momento de pausa mesmo para se olhar e curtir o agora, curtir a sua vida e pegar as rédeas da vida, ajustar a, as velas do barco e seguir em direção do que realmente desejam. Ah, eu, Cléo, ficava conversando contigo. Tá muito gostoso, assim, nosso papo. Mas Ai, olha, super te agradeço de você ter aceitado o convite, tá? Ter compartilhado o projeto com a gente, o método com a gente, né? Garanto que mexeu com o pessoal aí, começou a pensar a respeito, vão te procurar para saber. E te ai, convidar para quando você tiver o site, toda essa parte mais online, voltar e conversar com a gente. com certeza, Carla. Eu que te agradeço, agradeço demais o convite. Foi muito bacana estar aqui com vocês inclusive para mim também é uma das foi também é o mais desafiador para mim porque falar com mais pessoas assim também para mim é um desafio então de o Agora Vai também está me ajudando nisso nesse entendimento de estar aqui na Vai ser frente tá das câmeras. ótimo, Carol. Obrigada. Mas eu desando a falar daí, porque quando eu fico um pouco mais nervosa. Mas e dizer que é tudo isso, né? A gente vai melhorando, vai se desafiando e vai melhorando e vai procurando ir atrás daquilo que a gente quer, das nossas conquistas. Então, para mim, estar aqui hoje com você está sendo extremamente gratificante, extremamente desafiador. E agradeço demais a oportunidade por compartilhar com todos aí o meu projeto, né? E convidar mais uma vez todo mundo para conhecer e para fazer Sim. parte desse nosso grupo, tanto homens quanto mulheres, tá, Matheus? Não é só para as mulheres.
né? Tem para os homens também. Mas também. Então, agradeço demais aí só o seu convite. E agora vamos para a parte que a gente chama parceria, né? Pessoal que Uhum. está assistindo, que despertou o interesse, que brilha os olhos e quer contribuir, que seja super bem-vindo, né? Então, Com se certeza. você é empreendedor, seja CPF ou CNPJ, e quer contribuir com o apoio dos nossos projetos e ONGs, entre em contato comigo pelo WhatsApp 41 99 58 66024, que está passando aqui embaixo, ou pelo Instagram carlaramos.mkt. E seja Deu uma nossa travadinha. do agora, como aqui é a Carol Lang. E Obrigada. você é nossa alquimista da agora, porque a tua ideia partiu de você, mas está mobilizando várias pessoas. Ai, que bom, que bom. Fico extremamente feliz com isso, é muito gratificante. E obrigada, obrigada por participar do meu grupo piloto, por me dar todo esse teu feedback. E que bom, eu fico super feliz e com certeza faremos boas parcerias aí para levar esse projeto e o seu projeto para mais pessoas, que é assim a gente vai como co-criando um mundo novo, né? Sem dúvida. E olha, puxa, tá terminando, né, o tempo, por mim a gente ficava conversando bem mais. Então, gente, os Alquimistas da Agora ficam por aqui. Agradeço muito os comentários, carinhosos que vocês mandam para a gente, e até o nosso próximo programa. Obrigada Gratidão. a todos. Boa noite, obrigada, Carla. Até mais. Até. Tchau, tchau.